Sabia que nem todas as pessoas vivem no mesmo mundo que você? Agora, já teve a sensação de que está cercado de pessoas, mas vivendo em um mundo que ninguém ao redor parece enxergar? Já percebeu que enquanto muitos seguem vivendo como se tudo fosse óbvio, você carrega perguntas que não se calam, mesmo quando tenta se distrair? Talvez o problema não seja você pensar demais. Talvez seja que você esteja acordado em um mundo construído para quem prefere dormir. Eu posso te dar os parabéns e saiba que você faz parte de apenas entre 3% da população que tem uma inclinação natural para pensamentos existenciais profundos. Essas pessoas questionam o sentido da vida com frequência, pensam sobre morte, liberdade, vazio, identidade, não se satisfazem com respostas simples, sentem desconforto com rotinas automáticas, têm tendência à introspecção, solidão mental e excesso de pensamentos. Nem todas as pessoas vivem nesse mesmo mundo, embora caminhem pelas mesmas ruas, trabalhem nos mesmos horários e usem as mesmas palavras. Existem mundos invisíveis, silenciosos, que não aparecem em fotos, não rendem conversas leves e não cabem em frases prontas. Alguns vivem no mundo da função: acordar, cumprir tarefas, buscar recompensas imediatas e dormir. Outros vivem no mundo da aparência: serem vistos, aprovados, desejados, comparados. E existe um grupo pequeno do qual você faz parte, que é quase sempre solitário, que vive no mundo da pergunta e do pensamento. Um mundo onde nada é totalmente óbvio, onde o sentido não vem pronto, onde cada decisão pesa mais do que deveria. Um mundo onde a vida é mais do que só rotina. Você provavelmente já percebeu isso cedo. Enquanto outros pareciam confortáveis em aceitar o que lhes foi dado, você sentia um incômodo difícil de explicar. Como se houvesse algo errado em simplesmente seguir. Como se a vida exigisse mais consciência do que o manual invisível permitia. Esse incômodo não vinha de um trauma específico, nem de um fracasso claro. Ele vinha do excesso de lucidez, de perceber que viver não é apenas estar vivo, é sustentar o peso de existir. O mundo moderno não foi feito para esse tipo de pessoa. Ele recompensa a distração, o movimento constante, a superficialidade funcional. Ele oferece estímulos infinitos para que ninguém fique tempo suficiente em silêncio a ponto de se ouvir. E quando você tenta acompanhar esse ritmo, algo em você se perde. Não porque você seja fraco, mas porque sua mente não aceita viver no automático por muito tempo sem adoecer. Você tenta consumir, se ocupar, se comparar, mas nada disso preenche. Apenas adia. Enquanto muitos vivem em um mundo onde o dia é apenas uma sequência de tarefas, você vive em um mundo onde cada dia levanta uma pergunta implícita. É só isso? Não uma pergunta dramática, mas persistente. Ela aparece enquanto você escova os dentes, enquanto trabalha, enquanto deita à noite. Ela não grita, ela observa. E o mais desconfortável é que você sabe que não pode desouvi-la sem pagar um preço interno. Existe um tipo específico de solidão que não vem da falta de pessoas, mas da falta de linguagem compartilhada. Você tenta explicar o que sente e percebe que as palavras não chegam. Parece exagero para quem vive em outro mundo. Parece ingratidão. Parece pessimismo. Então você aprende a se calar. Aprende a fingir normalidade. Aprende a sorrir em conversas que não dizem nada. Mas esse esforço cansa mais do que qualquer trabalho físico. Nem todas as pessoas vivem no mesmo mundo porque nem todas suportam o mesmo nível de consciência. Para muitos, pensar demais é um defeito a ser corrigido. Para você, é uma condição inevitável. Você não escolheu enxergar as contradições, o vazio por trás de certas ambições, a fragilidade das promessas sociais. Você apenas enxergou, e depois disso, não há retorno confortável. Existe apenas adaptação ou fuga. A fuga é tentadora. Ela vem disfarçada de produtividade excessiva, de entretenimento constante, de consumo emocional. Funciona por um tempo, mas você sabe que algo em você percebe quando está sendo enganado. Você sente quando está apenas passando o tempo em vez de habitá-lo, e essa percepção torna a distração menos eficaz. O que anestesia outros, em você apenas cria mais cansaço. Há pessoas que vivem em um mundo onde o sentido vem pronto como trabalhe, conquiste, reproduza, acumule, repita. Quando algo dói, elas buscam respostas rápidas. Quando algo falha, substituem. Nesse mundo, o vazio é um erro temporário. No seu, o vazio é um dado estrutural, não algo a ser eliminado, mas compreendido. E isso muda tudo. Porque compreender o vazio significa aceitar que não haverá garantia final, nem validação universal, nem chegada definitiva.
Em algum ponto, você percebe que grande parte da vida social é um acordo silencioso para não pensar profundamente. As conversas giram em torno do seguro, do previsível, do aceitável. Quando alguém ousa ir fundo demais, o ambiente se fecha. O desconforto aparece, não por maldade, mas por autopreservação. Questionar demais ameaça o equilíbrio frágil de quem precisa acreditar que tudo faz sentido como está. E então você aprende a viver entre mundos. Funciona, trabalha, conversa, mas carrega um espaço interno que ninguém visita. Um lugar onde as perguntas continuam ecoando. Um lugar onde o tempo é mais pesado. Um lugar onde as escolhas importam mais. Isso pode parecer um fardo, e muitas vezes é. Mas também é o preço da lucidez. Não há como viver nesse mundo interno e, ao mesmo tempo, fingir leveza constante. O confronto inevitável chega quando você percebe o quanto foge de si mesmo. Não de forma óbvia, mas sutil. Quando se ocupa demais para não pensar. Quando consome para não sentir. Quando se compara para não decidir. Você não está errado por fazer isso. Está humano. Mas em algum momento, a verdade se impõe com calma. A fuga não elimina o vazio. Apenas o torna mais silencioso e mais persistente. Talvez o mais difícil seja aceitar que nem todos precisam, ou querem, viver nesse nível de questionamento. E que isso não os torna inferiores, nem você superior. Apenas diferentes. Mundos diferentes. Ritmos diferentes. Limiares diferentes de consciência. O sofrimento começa quando você espera que os outros enxerguem o que você enxerga. Ou quando tenta se forçar a enxergar menos para caber. Viver nesse mundo interno exige uma honestidade contínua, não com ideais grandiosos, mas com pequenas escolhas diárias. Exige reconhecer quando você está apenas adiando decisões que sabe que precisará enfrentar. Exige aceitar que não haverá um momento mágico em que tudo fará sentido. O sentido, se existir, será sempre parcial, provisório, construído apesar do vazio, não contra ele. Talvez você tenha passado anos acreditando que algo em você precisava ser consertado, que essa inquietação era um erro, que a vida deveria ser mais simples, mais leve, mais parecida com a dos outros. Mas e se não for assim? E se o seu mundo não for defeituoso, apenas mais exposto, mais silencioso, menos anestesiado? Nem todas as pessoas vivem no mesmo mundo, porque nem todas estão dispostas a sustentar o peso de pensar sobre a própria existência sem garantias. Você está, mesmo quando cansa, mesmo quando foge, mesmo quando duvida. Isso não te torna especial no sentido romântico, te torna responsável. Responsável por não se mentir por muito tempo. E talvez a pergunta mais honesta não seja como escapar desse mundo interno, mas como viver nele sem se destruir. Como parar de esperar que a vida ofereça respostas prontas. Como parar de usar a distração como muleta constante. Como aceitar que existir, para você, sempre será um pouco mais pesado, e ainda assim possível. Agora me diga, com sinceridade, sem pressa para responder, você está tentando viver no mundo dos outros para fugir do seu, ou está pronto para assumir, de uma vez, o mundo em que sua mente já vive?